A partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Olá, ouvinte da Unesp FM. Hoje é sábado, 9 de junho de 2012. Começa agora o Observatório do Esporte. Eu sou Luiz Moraes. E eu, Sérgio Magson. No Observatório de hoje, informação e análise sobre os acontecimentos esportivos da semana. Confira uma reportagem sobre atividades esportivas para deficientes físicos. Conversamos com Milton Vieira Júnior, professor de Educação Física da Unesp, Edgar Patrício Nunes, coordenador do curso de Ecoterapia da APAI, e Fábio Manfrinato, assessor de acessibilidade da Endurbe. No Papo com o Papa, uma análise sobre a polêmica envolvendo Santo André e Brasil de Pelotas. Esses assuntos você acompanha agora no Observatório do Esporte. Aqui no Observatório, a informação vai além das 4 linhas. E quem está aqui nos estúdios com a gente é o comentarista Zeca Marques. Olá, Zeca, qual a sua vaia e o aplauso aqui de hoje? Bom, primeiro um grande abraço a todos os amigos e ouvintes do Observatório do Esporte. Eu sempre brinco que em vez de falar de vaias e aplausos, eu faço algumas considerações. E a minha primeira vai para a seleção brasileira, treinada pelo Mano Menezes. Na semana passada isso foi tema do nosso monstro João Paulo Benini. E eu acho que o Mano cada vez mais mostra-se um técnico incapacitado para o cargo. Eu já falei isso aqui inúmeras vezes ao longo dos últimos meses. Piri e Tuca Américo são testemunhas. E mais uma vez a euforia causada com os resultados diante da Dinamarca, diante dos Estados Unidos, ou do Linense, né? Porque a gente brincou que os Estados Unidos parecia o Linense. Foram por terra num jogo extremamente ruim, uma equipe mal preparada, mal escalada, mal arranjada em campo, que não soube sequer dar a volta ao arranjo tático do adversário. E o México, convenhamos, ele está presente nas Copas do Mundo, porque ele disputa eliminatórias no grupo da América do Norte e Caribe. Então ele se defronta com El Salvador, com Honduras, Guatemala. O único adversário que o México tem é os Estados Unidos. Não é à toa que o México sempre cai na primeira fase. Diga, Tuca Américo. Não, é que eu estava comentando antes da gravação com o pessoal, porque é incrível. O Brasil sempre que joga contra o México não apresenta um bom jogo. Eu não sei explicar a razão disso. Toda vez, é incrível. Alguns times é capaz de, por exemplo, que eu concordo também, acho que o Mano não vem fazendo um trabalho a contento dentro da seleção. Acho que demorou muito para apresentar um time, não precisava. A gente sabe o time, os jogadores que a gente tem, as possibilidades que a gente tem, principalmente no ano que tem Jogos Olímpicos. A gente sabe, a faixa etária limita o número de jogadores que você pode convocar. Então esse time a gente já sabe qual seria, pelo menos a base dele, qual seria faz muito tempo. Não, o problema é que o Mano Menezes não se definiu nos últimos meses se ele estava preparando um time para a Olimpíada ou se estava preparando um time para a Copa do Mundo. Sendo que bastava pensar num time olímpico que poderia ser a base para a Copa do Mundo. E pior do que isso, o técnico que classificou o Brasil para a Olimpíada, agora me foge o nome dele, pelo amor de Deus. Ney Franco, exatamente, que teve grande passagem pelo Botafogo, Atlético Paranaense. O Ney Franco preparou uma equipe. E o Ney Franco sequer aparece nos preparativos dessa seleção. Então eu acho que o Mano Menezes ele foi uma terceira opção, a gente tem que lembrar disso. Sim. Em 2010 a primeira opção era Muricy, a segunda opção Filipão, e ficou com o Mano Menezes que fazia à época um bom trabalho à frente do Corinthians, da nossa querida Piri Borzillo. Mas o Mano Menezes é um mandato tampão, e o Juca Kfouri está cravando no seu blog. Nós gravamos o programa na terça-feira em função dos feriados, do feriado prolongado do Corpus Christi, mas o Juca Kfouri crava que se houver uma derrota acachapante dentro da Argentina, Mano Menezes cai no mesmo dia. Obviamente é especulação, mas eu diria a vocês que eu torço para que isso aconteça, as duas coisas, a vitória acachapante e a queda de Mano Menezes. Porém, quem acompanhou Bem Amigos na última segunda-feira à noite com o presidente da Confederação Brasileira, José Maria Marim, ele deixou muito claro que ele apoia o trabalho do Mano, velho discurso do futebol, que apoia o trabalho do Mano, que é muito importante, mas futebol vive de resultado. Mas até quinta-feira passada o Ronaldinho Gaúcho também era prestigiado no Flamengo, Tuca Américo. Futebol é uma e caiu no dia seguinte e um dia depois assinou com o Atlético Mineiro. Diga, Piri. E aí entra uma outra questão, você acabou de citar o nome do Muricy Ramalho, e não se é descartada a possibilidade de esse convite ser refeito
E aí o Santos que teriam, teoricamente, um prejuízo caso, né, possa haver essa proposta, enfim, coisas podem... Mas o Muricy, eu acredito que hoje é o primeiro nome ainda para essa Copa, para essa Olimpíada. Piri, mais uma vez, manifesta a sua torcida. Ela quer que o Muricy saia do Santos antes de julho. Quer desestruturar o time do Santos. Eu apoio o Muricy na seleção. Quer desestruturar o time do Santos diante do seu clube na Libertadores da América? Mas é uma coisa que pode acontecer, porque o jogo contra a Argentina é antes do jogo contra o Corinthians e Santos. Bom, vejamos o que vai acontecer. O meu segundo comentário, vou aproveitar aqui o nosso Luiz Automobilismo, é por força da Fórmula Indy, que teve um grande prêmio de Detroit ridículo, lamentável, uma corrida que ficou parada há quase 2 horas, é isso, Luiz? Quase 2 horas, porque a pista começou a escapar, né? Começou a soltar pedaços de concreto da pista do Camérico. Foi alguma empresa brasileira? Alguma empreiteira brasileira alguma empreiteira que construiu asfalto aqui em Bauru, no mínimo, né? Olha, eu suspeito que o Barrichello tenha passado com a roda em cima do concreto e o concreto levantou. Porque ele parou logo no começo da prova e não conseguiu completar a prova de Detroit. O que eu acho engraçado é que o concreto da pista, aliás era concreto, né? Estava seguro com uma espécie de fita isolante. Era uma placa preta adesiva, que é o que segurava aquelas placas. Então eu acho inadmissível que uma pista de rua, por mais que seja pista de rua, quer dizer, ela deveria estar bem pavimentada para o trânsito do cotidiano. Se for utilizada para uma prova dessa grandeza, como a Fórmula Indy, ela não poderia estar naquelas condições. E o que mais me estranha é que a prova foi em Detroit, que é a meca do automobilismo norte-americano. As grandes construtoras americanas estão sediadas em Detroit. Diga, Tuca. Não, isso mesmo, né? Já se foi a ideia de primeiro mundo, né? Pois é. É a mesma coisa que a gente tivesse uma pista aqui no ABC de São Paulo, Santo André, São Bernardo, São Caetano, as cidades que cresceram por força da metalurgia e da indústria automobilística. Imagine um circuito que passasse ali pela divisa de São Bernardo e São Caetano, mal pavimentada, no berço da indústria automobilística brasileira. Mas enfim, um grande prêmio para se lamentar. Ele terminou antes do previsto, eram 90 voltas, acabou com 60, que era o mínimo para que a prova pudesse ter o resultado homologado. E mais uma vez, o Luiz está aqui olhando com um cara muito triste, porque o seu piloto, que é o Barrichello, como eu já disse, não conseguiu completar a prova. E por último, meus caros, para encerrar minha participação aqui no início do programa de hoje, eu quero fazer uma grande louvação a um campeonato que promete, que é a Eurocopa, que começa neste sábado, dia 9 de junho. Eurocopa que o lugar comum diz que é a Copa do Mundo sem Brasil e sem Argentina. Eu diria que é melhor, porque se o Brasil e a Argentina estivessem presentes na Eurocopa, a Eurocopa que tem 16 seleções, nos últimos anos, por força dos arranjos da FIFA, não temos 16 seleções europeias nas Copas do Mundo, né? Em função das vagas da Ásia, Oceania, África e CONCACAF. Então é muito difícil, bom, hoje é impossível que haja 16 equipes europeias numa Copa do Mundo. E está aí um belo aperitivo. Eu acho que não há nenhuma seleção favoritíssima ao título. Alguns apontam a Alemanha, que sempre é favorita quando entra no campeonato, a Espanha, que é a última campeã mundial e europeia. E, enfim, é um campeonato que sempre promete, porque a nata do futebol europeu, tirando alguns jogadores sul-americanos e africanos, está presente nesse campeonato que começa neste sábado, como eu disse, numa sede bipartida entre a Polônia e a Ucrânia. Por enquanto é isso. E quem está com a gente também é o Tuca Américo. E aí, Tuca, o que você preparou para hoje? Bem, saudações amigos, ouvintes do Observatório do Esporte. 3 assuntos rápidos, né? Uma consideração que a gente já discutiu isso aqui, mas na próxima semana, na terça-feira, no dia 12, vai ter uma audiência pública lá em Brasília, né? Sobre a questão de uma lei, né, proposta pelo deputado José Mentor do PT de São Paulo, né? Projeto de lei 5534/09, que veta transmissões de lutas marciais não olímpicas. Eu manifestei minha opinião aqui, embora o Zeca acredite que seja um esporte violento, eu acho que não cabe à instância pública, ao governo, decidir o que eu quero ver ou não ver na televisão, até porque esses eventos passam em horário adequado. A Globo já faz isso, Tuca. A Globo já não transmite. Já não transmite ao vivo, né? Ela tem o direito até de editar a luta e tirar as partes mais violentas, uma vez que as lutas não estão sendo transmitidas ao vivo, como ela propaga e difunde na sua programação. Mas eu acho e acredito que, para mim, eu vejo isso como uma forma de censura. Não cabe à Câmara dos Deputados, a qualquer outra instância, decidir se um esporte é
visível ou não dentro de uma grade esportiva, até porque a gente tem coisas muito mais violentas que passam na programação e que podem causar muito mais danos à educação e à formação brasileira do que uma luta de MMA. Então fica aqui minha vaia retumbante, tá? O gozado é que é incrível, né, e divertido nessa história toda, que foram convocados e convidados algumas pessoas, como o próprio Anderson Silva, para defender, só que ele não vai comparecer porque ele vai priorizar os treinos do UFC número 148. Foi convidado também um diretor da Globo, que não foi especificado o nome, e até um representante da igreja. Então, veja só, não cabe a igreja decidir, né? Com todo respeito às instituições, não cabe a igreja decidir isso. Não estamos mais na Inquisição. Não temos aqui mais nenhum Tomás de Torquemada. Será porque a igreja está em busca desses horários de transmissão de lutas, porque ela quer colocar os seus programas que invadem a TV aberta brasileira, Tucano? Sim, embora uma notícia que foi capa da Folha durante a semana, que existe um projeto de lei, estão tentando, enfim, pensar na Lei Geral das Comunicações, das Telecomunicações do Brasil, que é bem antiga, de 1962, né? E uma das propostas, duas propostas que causam um estranhamento, seria o veto à locação de espaço na programação, uma coisa que acontece notoriamente e que em algumas emissoras vira até forma de lavagem de dinheiro, e outra que pode ser utilizado, que a gente chama de serviço de valor agregado, ou seja, você não vai cobrar pela transmissão aberta, mas de alguns serviços interativos que possam estar embutidos nessa programação aberta. Então, se eu posso, por exemplo, se eu quero assistir uma corrida de Fórmula 1, eu vou ter uma corrida de Fórmula 1, uma transmissão aberta, que eu não vou pagar nada, mas se eu quiser acessar uma câmera exclusiva, eu posso comprar isso através de micropagamentos ou crédito, assinatura mensal, seja lá o que for. Então, acho que a gente tem aí um segundo semestre interessante para a discussão do audiovisual no nosso país, tá? Agora sim, faz tempo que eu não dou aqui um aplauso tão efusivo e retumbante, né? Não é pro vôlei, não. Não, isso é depois, é o terceiro passo, mas não chega a ser um aplauso. Só lendo os jornais essa semana, né? E li com muita satisfação a notícia que novamente nós teremos a participação nos próximos Jogos Olímpicos, agora no próximo mês em Londres, né, do nosso velejador Robert Scheid, que vai disputar novamente a classe Star junto com o companheiro Bruno Prada. E o Scheid vem aí de um favoritismo construído na classe na classe Star. Na Laser e na Star ele construiu, na verdade, sua carreira, né? E só pra gente ter uma ideia, ele tem um currículo de 2 ouros e 2 pratas olímpicas e somente 11 títulos mundiais. Então, eu acho que o Scheid... Se ele levar ouro, ele baterá o recorde, né? Como brasileiro, com mais número de medalhas de ouro em Olimpíadas. Então, um atleta comprometido que... A gente reza. Aliás, a dupla já treina onde eles vão competir em Londres. Sim, então isso mostra um certo profissionalismo, uma preocupação, né, em se preparar. Então fica aí. Canérico, só preciso fazer um reparo. Eu disse que a Eurocopa começa no dia 9. Na verdade, dia 9 começa para mim porque é quando Portugal estreia. Tá. Na verdade, ela começa dia 8, sexta-feira. Então, quando esse programa for ao ar, já terá havido 2 partidas: Polônia e Grécia. E Rússia e República Tcheca, jogos válidos pelo Grupo A. Lembrando que a TV Bandeirantes transmite em rede aberta algumas partidas. Bandeirantes e na TV fechada, a Sport TV e ESPN transmitem a Eurocopa. Desculpem aí, ela começa dia 8, dia 9 começa o grupo em que está Portugal, Alemanha, Holanda e Dinamarca, um dos chamados grupos da morte. Tá, ok. Só também reafirmando aqui, eu falei das participações do Scheid nas classes Laser Star, mas nesses Jogos Olímpicos ele vai participar na classe Star. Tá, ok? Bem, para fechar, né, faltar para não dizer que não falei das flores, só um comentário sobre a atuação do vôlei também que eu acompanhei nesse final de semana. O Brasil teve uma melhora, umas 2 vitórias, mas 2 vitórias que a gente não pode contar como grandes vitórias, em relação à Finlândia e Canadá, que são times não tão expressivos, para não dizer inexpressivos, no cenário do vôlei mundial, né? Quando a gente pensa nas outras chaves, a situação é complicada, mas no jogo contra a Polônia, o Brasil teve muito aquém do que pode jogar, então eu queria acreditar que o foco e o planejamento está sendo preparado para os Jogos Olímpicos, mas eu fico muito preocupado quando eu vejo um time que ainda conta com o Rodrigão jogando, né? Um time que o Ricardinho ainda nos lanchou, e eu queria entender porque o meu amigo Bernardinho sacou o Wallace, o melhor jogador do time, que estava virando tudo, e foi substituído pelo Theo, que até entrou bem, mas não com a mesma
efetividade no ataque e presença de jogo que o Wallace. Então tem algumas coisas que eu fico um pouco preocupado. Então vamos ver o que acontece. Existe uma aura em torno do Bernardinho que acaba referendando todas as decisões dele. Mesmo as equivocadas. Mesmo as equivocadas, né? E a gente sabe que o Bernardinho, ele é um técnico que tem vários desafetos. Sim. Na última semana, por exemplo, no programa do Juca Entrevista da SPN Brasil, o entrevistado era o Zé Roberto Guimarães. E uma das perguntas para ele foi feita justamente sobre o Ricardinho. O que significa hoje a relação que tem com o Ricardinho? Ele falou, olha, tivemos entendimentos do passado, ficou no passado, não quero mais lembrar dessa questão. Você quer dizer Bernardinho? Bernardinho. Não Ricardinho. Desculpa. Ricardinho. Bernardinho, técnico da seleção, que tem alguns desafetos, entre eles Roberto Guimarães, que fez muito sucesso com a seleção feminina, sim, na qual jogava a mulher do Bernardinho, querida Piri. E você, Piri, qual a sua vai e o seu aplauso que você traz pra gente? Olá, amigos da mesa, eu queria destacar e agradecer a participação do pessoal que vem curtindo a gente no Facebook. Obrigada aí, galera da internet, e fiquem ligados aí no Observatório. Eu vou destacar aqui um aplauso ao Brasília. A minha torcida não adiantou muito, né? Nem a sua, nem a do Luiz. Nem a do Luiz. O Brasília foi tricampeão do NBB no último sábado. Vitória sobre o São José por 78-62. E o São José até me decepcionou, porque perdeu a mão, literalmente. E a questão que acho que o Gabriel, alguns dos meninos colocaram aqui em ponto, foi fundamental. A base da seleção tem jogadores do Brasília, e a experiência ali comprovou a superioridade do time da capital. E, enfim, mas é legal ter um novo adversário na final, né? Acho que é buscar sempre ter adversários na finais, adversários diferentes. Então eu torci para o São José por uma questão de renovação. Mas Brasília foi superior em todos os sentidos. Se a nossa Andressa Diná não adivinhou o resultado, o nosso Luiz de Oxum adivinhou, porque ele disse que em jogo único o Brasília ia fazer prevalecer a sua experiência. Claro. Não foi isso, Luiz? E ele disse que o São José talvez tivesse chance num playoff de 5 ou 3 partidas. Então nós temos vários adivinhos aqui na mesa, Tucameli. Sim, estamos ficando especialistas. Então vamos exercer a futurologia aqui. Mas eu já aprendi uma coisa, que na realidade não é futurologia, não é previsão, nada. É bases, né? Conhecimento, acompanhar o negócio e te dar uma... Então, em cima dos seus conhecimentos profundos, amiga Piri, já que a gente está comentando aqui também a proximidade dos Jogos Olímpicos, qual a expectativa em relação à seleção brasileira, já que a gente entrou no papo do basquete? Então, ainda podem ocorrer mudanças, né? O próprio Manhano levou alguns jogadores para acompanhar. Existem jogadores ainda não 100% fisicamente, mas eu acredito que vamos com uma boa equipe. Eu acredito sim que estamos com uma boa equipe para os Jogos Olímpicos. Melhor até eu acho que a situação, vamos comparar... com o vôlei, lógico que não dá para comparar a modalidade, mas eu vejo um basquete um pouco melhor que o vôlei, de acordo com a atual circunstância. Então vai ser medalhista o basquete masculino? Não sei se medalhista, mas uma boa posição. Em comparação às últimas. Boa posição. Não, em comparação aos últimos anos, entre os seis. É que o Brasil tem um problema, né? Os Estados Unidos está no outro grupo. Isso, então exatamente. a chance de pegar os Estados Unidos ou nas grande, quartas ou na semi é muito grande. É muito grande. Só que, destacando, o Brasília é tricampeão do NBB, mas é a 4ª final seguida do time, já que em 2007 era campeonato brasileiro. E eu vou com um aplauso aqui, uma sugestão da nossa produção, mais especificamente Gabriel Cortez. No último domingo, um amistoso recheado de glamour, vamos dizer assim, no Santiago Bernabéu, em Madrid. E não deixa de ser, vamos dizer assim, brilhoso ver Zinedine Zidane em campo. Para mim, um dos jogadores com mais brilho que eu já vi jogar, porque assim, os jogadores antigos das últimas décadas, para a geração que vem agora, é mais difícil você comparar, né? E a gente que viu o Zinedine Zidane, é um jogador recente, é muito interessante vê-lo em campo novamente. Além dele, estavam Figo, Roberto Carlos, pelo Real Madrid, o amistoso era entre Real Madrid e Manchester United. Era um amistoso beneficente para causas humanitárias na África e reuniu algumas estrelas do final da década de 90 desses dois clubes. Do time inglês ainda tinha Andy Cole, Ted Sheringham
e Dwight York. O que você tá rindo aí, Zeca? E o que eu tô rindo é que quando eu vi esse comentário do Gabriel, com todo respeito ao Gabriel e a você, pra mim era um jogo de barrigudos que nem tem no BTC, no Clube de Campo aqui em Bauru, que são transmitidos em TV aberta aqui na cidade. Não. Valeu pelo Zidane, como você bem disse. Zidane. E valeu pelo Figo, que fez um golaço no começo do jogo. O jogo terminou 3-1 pro Real, não foi? É, isso mesmo. 3-2 pro Real. 3-2. Eu tô dando risada por causa dessas duas questões aí, desculpe. Não, eu vi aqui, eu tô falando e tem uma pessoa rindo, gargalhando na minha frente. Mas eu acho que vale aí o aplauso por ver Zinedine Zidane em campo novamente. Eu vou aqui vaiar, vou dar o crédito, é claro, ao nosso amigo Gustavo Longo, que sempre está aqui acompanhando, dando sugestões de pauta e até já esteve aqui entre nós na mesa, em relação aos Jogos Abertos de Bauru. Há uma matéria no jornal Bom Dia, o qual ele escreve, em relação à pista de atletismo. Teoricamente, se a gente colocar no papel, ela será entregue no limite para os Jogos Abertos. É a pista do estádio Milagrão. Os Jogos Abertos, lembrando que começa no dia 12 de novembro, no começo de novembro, acho que se não me engano, dia 12. E essa seria a principal obra, né, para os Jogos, com um custo de cerca de 5 milhões de reais. E aí, como diz aqui na matéria do Gustavo, se seguir a risca, a obra deve ficar pronta no fim de outubro, começo de novembro. Então, se não acontecer nada de errado, como, por exemplo, as chuvas dessa semana, essas chuvas já com certeza vão interromper as obras, então isso já dificulta. Então, há um certo receio para a entrega dessa pista. O nome da pista já denuncia. Milagrão. Milagrão, vai precisar de um milagre para ficar pronta a tempo. Pensei na mesma coisa. O engenheiro da Recoma, que é a empresa que venceu a licitação, garantiu que poderá entregar a obra em meados de outubro. Mas é aquela garantia a mesma que a gente tem, que todos os estádios da Copa vão estar prontos na data prometida. Lembrando ainda, poucas praças foram adiantadas para os jogos, apenas 2 estão, vamos dizer assim, prontas, que seria o ginásio Panela de Pressão, mas que mesmo assim vai ter que passar por alguns retoques. E o ginásio Guilherme Dalcoleto, na Vila Industrial, que já recebeu já os equipamentos de ginástica. Todos os outros espaços vão ter que passar por reparos, assim também como esses que estão prontos. Uma obra que preocupa, que nem está pronta ainda, que é uma preocupação da Secretaria de Esportes de Bauru, que é a da cancha de bote do estádio do Padilhão. Nem começou ainda, pensando que estamos a poucos meses dos jogos. Então, aí alguns dados, fora que os jogos precisarão ser usados espaços que não foram nem construídos, são espaços da cidade, tipo BTC, ginásio do SESI, do SESC, USP, FIB, são espaços que serão adequados para os jogos, não há obras direcionadas para os jogos. Mas eu acho que isso é normal, né? Eu participei de alguns jogos abertos e não se tem essa ideia de grandes construções ou mesmo adaptações. Simplesmente eram cidades que as cidades candidatas tinham a infraestrutura necessária para a realização dos jogos. Sim, o que preocupa é que os espaços que teoricamente estavam previstos para serem construídos para os jogos não estão prontos ou estão com problemas. Sim. A gente tem uma demanda também por algumas estruturas que não existiam em edições anteriores, né? Como a questão da ginástica artística, mesmo a qualidade de uma pista de atletismo, que a gente busca uma qualidade maior até para resultados melhores. Mas eu acho que eu nunca tive expectativa de grandes obras na cidade. Eu só acho, Toca e Piri, que uma cidade como Bauru, com 350 mil habitantes, segundo o último censo, ela não pode se dar ao luxo de ter uma estrutura esportiva tão limitada, tão precária como se anuncia. Já comentamos isso também inúmeras vezes. Bauru não sabe preservar o seu patrimônio esportivo. Né? E aí está mais uma prova de que, sendo sede dos Jogos Abertos de 2012, ano eleitoral, a gente sempre afirma isso, ano de eleições municipais no Brasil todo, e nem assim a cidade consegue se preparar para, pelo menos, receber dignamente essa competição, que é a mais importante do interior de São Paulo. Sim, ou criar uma infraestrutura básica que fique de um legado mínimo, né, para a cidade. Agora, como a gente sabe que tudo fica pronto em cima da hora, oxalá que se repita aqui o que vai se repetir na Olimpíada, na Copa do Mundo. E Bauru... As estruturas ficarão prontas a um certo custo. Mas reflexo de coisas que acontecem em instância nacional. E quando acontecerem os jogos regionais, os jogos abertos, é provável que a gente já tenha definido a eleição ou que ainda tenha um segundo turno. Né? Eu não lembro assim exatamente as datas,
mas vai coincidir com o período... começo de novembro, possivelmente. Então, bom, já vai ter resolvido então, porque mesmo que haja segundo turno, já vai ter resolvido. Então, vamos ver aí. Se mudar a prefeitura, então... Não sei o que pode acontecer com essa competição. Eu só tenho uma observação aqui na minha participação. A gente tratou disso, na verdade até um comentário do Zeca, em função da declaração da Xuxa, enfim, a questão de até atletas envolvidos com abuso sexual na infância. Nesse último final de semana, do dia 2, uma matéria do Esporte Fantástico, da TV Record, uma campeã de judô mundial, norte-americana Kayla Harrison. Ela confessou, né, assumiu, vamos dizer assim, que foi abusada sexualmente pelo técnico na adolescência, durante os treinamentos. Ela que será adversária da brasileira Maria Guiar, do primeiro ranking no 78 quilos, e vai disputar os Jogos de Londres. Então aí é mais um caso, só acrescentando aqui, que é uma coisa que não se trata, né, da forma que, não é uma notícia, não é um tipo de reportagem que ainda a repercussão ou é tratado com mais carinho, mas aí mais um caso que vem à tona. Mas depois que a gente comentou essa entrevista da Xuxa aqui no programa, Tucamérico, a Rede Globo tem recheado a sua programação em diferentes momentos com matérias sobre assédio sexual no esporte e fora do esporte. E foi até tema do programa do Caco Barcelos, Profissão Repórter, em que na semana passada ele tratou dessa questão. Então é um tema da atualidade e cada vez mais vão aparecer esses casos, Piri. Sim, é um tema da atualidade, mas eu reafirmo o que eu falei semana passada. Você acha que há alguma coisa... Não, sempre há um agendamento da Globo em função de temas que demonstram uma certa audiência. Nós ainda não conseguimos compreender aonde se quer chegar com isso, mas enfim. Mas tem um lado positivo, que no caso, essa claro, discussão... isso vai ser aproveitado, como a Globo sempre fez, como uma agenda positiva e vai para o saldo positivo do merchandising social da emissora. Então, Zeca, onde está a Andressa Piri Borzillo? Olha, a Piri, nós gravamos o programa na terça-feira, como já referimos anteriormente, e Piri tem aula de inglês na terça-feira. Ela vai fazer a cobertura dos Jogos Olímpicos de Londres, está aprimorando o idioma bretão, caro Sérgio Magson. Fazendo um intensivo. Mas sai Piri, entra Rodrigo, o cavaleiro da notícia. Então, Rodrigo, seja bem-vindo. Quais os seus destaques de hoje? Olá, Zeca. Olá, amigos do Observatório do Esporte. Substituição. No intervalo do programa, saiu o Piri. Eu entrei aqui começando com uma vaia para o time feminino do Palmeiras, que vai deixar de ter Bauru como sede. O time do Palmeiras Bauru vai continuar mandando os jogos na cidade, mas vai treinar em São Paulo. Tem duas opções, ou no CT de Guarulhos ou na cidade universitária lá da USP. É meio complicado de entender. O time estava sem receber... o time alega que a prefeitura não estava dando o suporte suficiente para ficar estabelecido aqui na cidade, já que estava hospedado embaixo das arquibancadas do panela de pressão, e mais recentemente elas foram transferidas para um hotel. Aí o time falou que não é suficiente e que para isso seria necessário a mudança de sede para São Paulo e os jogos continuar sendo em Bauru, a 320 quilômetros aproximadamente. Faz sentido, Tucamérico, treinar em São Paulo e jogar em Bauru? Eu não sei, eu acho que é uma contabilidade, uma relação custo-benefício que chegaram à conclusão que vale a pena, mas é uma situação meio esdrúxula. A não ser que haja patrocínio de alguma empresa de transportes, né? Aéreos ou rodoviários. Rodoviários, sim, verdade, vai ficar aí no meio do caminho, né? Espero que não perca algum jogo por WO, porque ficou pro meio do caminho. E essa má administração é resultado em campo. Foi um turno do campeonato feminino de futebol. O time do Palmeiras ganhou apenas uma partida e perdeu 4. E nessa partida que venceu, teve 2 jogadoras inscritas irregularmente e perdeu 2 pontos. Ou seja, só tem 1 ponto no campeonato nessa virada de turno. Um desastre total. Desastre total. Será que lembra o time masculino profissional do Palmeiras, não? O time masculino ainda tá disputando a semifinal da Copa do Brasil, ainda há alguma esperança. Pelo menos por enquanto não tem gato, né? Por enquanto ainda não, nada que... Só a bola por enquanto pode eliminar o Palmeiras, não problemas extracampo. Tem que tomar cuidado que gato come periquito, né? E vale lembrar também que o grupo do Palmeiras feminino é com a Francana, o Rio Preto, o Botucatu, a Ferroviária e o América de São Manuel. E joga
no domingo contra o time de Botucatu às 10 horas da manhã. E eu não tenho um aplauso específico, eu queria uma discussão aqui na mesa sobre a contratação do Ronaldinho Gaúcho pelo Atlético Mineiro. Segundo o blog do PVC, Ronaldinho aceitou assinar contrato até o final do ano, com as despesas arcadas só pelo Atlético, sendo que o salário estaria estipulado em R$300 mil por mês. É uma diferença muito grande em relação ao que ele recebia lá no time do Flamengo. Bom, a gente sabe que você tem uma predileção especial para o Atlético Mineiro, até porque no ano passado você cravou que o Atlético Mineiro seria campeão brasileiro, Rodrigo Pessoa. E eu acho que, na verdade, essa saída do Flamengo, da maneira como se deu, e a chegada ao Atlético Mineiro, só depõe contra o próprio Ronaldinho Gaúcho. Eu acho que ele está estragando a sua biografia, o pouco que restava dela, um jogador que foi tão importante para a seleção e para o Barcelona. Depois que saiu do Barcelona, entrou numa curva descendente que parece ininterrupta, né? E vem repetindo problemas extracampo. Agora o Flamengo traz à tona cenas e denúncias de que ele se encontraria com mulheres na concentração, exames de sangue que demonstram que ele treinava com uma dose alcoólica, um teor alcoólico no sangue acima do normal. Então eu lamento muito que o Ronaldinho tenha chegado a esse fim, que lembra um pouco o fim da carreira do Adriano que promete voltar no próprio Flamengo, mas que é muito diferente do Ronaldinho, do Ronaldo Fenômeno, que se havia a questão do peso, a questão da gordura, da barriga, o Ronaldo conseguiu terminar com dignidade, sendo campeão no Corinthians, levando o Corinthians a um patamar de marketing que a gente nunca tinha visto aqui em São Paulo. E, obviamente, terminou a carreira porque já não dava mais, o corpo não respondia. Aqui há pessoas que acenam pra mim. Diga, Luiz. A balada lá em Belo Horizonte deve estar boa, né? Porque o Jô foi pra lá, né? Pro Atlético Mineiro, o Ronaldinho Gaúcho. O Adriano, quando saiu do Corinthians, reclamou, né? Que a imprensa atrapalhou a negociação dele com o Atlético Mineiro. Então Belo Horizonte deve estar sendo um lugar bacana para ir. Historicamente a balada de Belo Horizonte é forte. forte. Então a desculpa de que ele foi se reconciliar com os treinamentos, eu não sei não. Eu acho que, já comentei isso várias vezes aqui, essa ideia de trazer jogadores, entre aspas, em fim de carreira para atividades marqueteiras dentro dos clubes, a única que funcionou foi do Ronaldo Fenômeno, porque ele veio com um projeto bem claro na cabeça dele. E o Ronaldo teve resposta dentro de campo do Camargo, foi campeão paulista e campeão da Copa do Brasil. Criou envolvimento com o clube, com a torcida. Levou o Corinthians à Libertadores da América e não teve sucesso naquele jogo com o Flamengo no Pacaembu quando foi eliminado pelo Flamengo. E assumiu uma função dentro do time, que ele mesmo falava, né? Eu posso não estar jogando bem, mas pode bater que eu tenho as costas largas. E aí vejam o final de carreira desses três jogadores que a gente cita. O Ronaldinho Gaúcho vive nas mãos do seu irmão, que é o empresário, né? O Assis. O Adriano, a gente não sabe muito bem o paradeiro dele e até motivo de piada. No último Cacete e Planeta da semana passada, fizeram um sketch em que o fisioterapeuta do Flamengo não fazia nada porque o Adriano só desmarcava as sessões de fisioterapia. E o Ronaldo Fenômeno terminou a carreira e já montou uma empresa de marketing que tem mostrado estar presente nas principais questões que envolvem o esporte do Brasil, como por exemplo no MMA, no futebol, né, agenciando uma série de contratos volumosos. E você, Luiz, quais são os seus destaques de hoje? Bom, o Zeca falou um pouquinho da Fórmula Indy, eu vou voltar a falar um pouco dela também, mas mais na questão dos pilotos, não vou falar do Barrichello. O Barrichello nem correu na corrida de Detroit, nem dá para falar um pouco dele. Mas destacar a Ganassi, que está voltando a vencer, segunda dobradinha seguida, agora com o Scott Dixon vencendo o Dario Franchitti segundo nas 500 milhas de Indianápolis, foi o contrário, e com isso já chegam forte na disputa do título. O Will Power ainda é o líder, ele que foi quarto colocado nessa corrida. Aliás, o Simon Pagenaud, que foi terceiro, ele que eu falei que vai ser o iniciante do ano. Aliás, só fazer uma correção, há um mês atrás eu falei que o Rubinho poderia ganhar esse prêmio, mas ele foi considerado muito experiente nas pistas do misto, então ele não vai poder concorrer como o iniciante do ano de todas as pistas, e sim somente nas de oval. Como ele ganhou nas 500 milhas. Então até esse prêmio ele acaba de perder, é isso, Luiz, automobilismo? Basicamente, né? Porque aliás, porque o Pagenaud também está muito na frente dele já na classificação, vai ser um pouquinho complicado alcançar. Mas falando, né, novamente da classificação geral da Fórmula Indy, o Will Power ainda é líder.
O Scott Dixon agora chegou em segundo, passou o Hélio Castro Neves. E o Dario Franchitti, que fez um começo muito ruim de campeonato, já está em quarto. E o escocês aí sempre chega muito forte pro título. E falando já assim de automobilismo, falar que tem Fórmula 1 agora domingo no Canadá. Montreal sempre é aí uma corrida interessante. Ano passado acho que teve uma das grandes vitórias, que foi de Jenson Button, ultrapassando na última volta o Sebastian Vettel, que estava naquele campeonato que o Vettel estava vencendo todas as corridas e o Button foi lá e conseguiu uma vitória que por um momento colocou o nome dele na disputa pelo título. E pode ser bastante interessante novamente, ainda mais que está essa indecisão, e poderemos ter aí, quem sabe, o 7º vencedor diferente. Lembrar que Lewis Hamilton, que é um grande favorito, ainda não venceu. Felipe Massa, por que não? Vai que a Ferrari acerta a mão e ele também está voltando, pode vencer. E os 2 pilotos da Lotus aí que estão muito bem. O Luiz é um otimista por natureza. Não, eu sou otimista, né? Em 2008, quando o Massa disputou o título, depois da segunda corrida, estava todo mundo querendo ele fora da Ferrari. Lembrar que ele tinha abandonado até a corrida em Sepang, estava andando em segundo, tranquilo, e rodou sozinho. Então foi uma corrida assim que, nossa, já era. Esse cara aqui já tira do campeonato. Ele acabou disputando o título no final, perdendo por 1 ponto. Lógico, ele não vai disputar título essa temporada, até pelo carro da Ferrari. O Alonso soube aproveitar bem ali os tropeços dos outros para disparar. Então, por isso deve ser muito difícil o Massa chegar, quem sabe, entre os 5 primeiros da classificação geral. Mas quem sabe aí pode um pódio aí, uma vez ou outra, porque ano passado não foi pódio nenhuma. E só fazer nem uma vaia, nem um aplauso, um choro. A Piri falou da final do basquete da NBB. Fazer um choro pelo desempenho do São José, que é um time coletivamente muito forte, que tinha o Murilo ali, o grande destaque, mas que jogou muito mal contra o Brasília, demorou 5 minutos para fazer 1 ponto, no primeiro e no terceiro quarto fez 10 pontos apenas, em cada quarto, chegou no último quarto com 39 pontos, teve gente cornetando, falando que nem no basquete universitário se chega com 39 pontos no último quarto, ainda mais numa final de brasileiro. Então fica aí o meu choro pelo São José, que foi decepcionante na final. Poderia ter equilibrado um pouquinho melhor aí as ações com o Brasília. O Papo com o Papa de hoje vai falar sobre o imbróglio judicial envolvendo o Santo André e Brasil de Pelotas. Ouça o boletim de João Paulo Benini sobre o assunto. Olá, amigos do Observatório do Esporte. Enquanto assistimos o começo do Brasileirão nas séries A e B, o que se vê na 3ª e 4ª divisões do futebol nacional é muita indefinição. Para que o amigo entenda a situação, vamos aos detalhes. De acordo com a CBF, o Santo André e o Rio Branco do Acre teriam o direito de disputar a Série C. Mas esse não é o entendimento de Brasil de Pelotas, 13 de Campina Grande e Araguaína do Tocantins. Esses clubes entraram na Justiça Comum para terem o direito de disputar o campeonato. Tudo começou no jogo entre Brasil e Santo André, na 3ª divisão do ano passado. Os gaúchos entraram em campo com o jogador Cláudio em situação irregular e foram condenados com a perda de 6 pontos. Essa perda salvou o Santo André do rebaixamento e pôs na 4ª divisão o time de Pelotas. Para pôr mais lenha na fogueira, o Brasil não foi notificado da suspensão de Cláudio, razão que fez com que os gaúchos entrassem na Justiça Comum. Na outra ponta da briga, Rio Branco, 13 e Araguaína. O time do Acre foi proibido de atuar na Arena da Floresta na Série C 2011, pela Procuradoria de Defesa do Consumidor. O estádio não oferecia condições. Por conta disso, o time foi à Justiça Comum sem que as instâncias desportivas estivessem concluídas e acabou punido pela CBF com eliminação da competição, o que acabou livrando o Araguaína da degola. Posteriormente, o Rio Branco entrou em acordo com a CBF e o STJD, retirando as ações da Justiça Comum e assim foi reincluído na Série C, mas dessa vez na temporada 2012. O Araguaína exigiu o descenso do Rio Branco,
Já o 13 exige a vaga na Série C por ter terminado na 5ª colocação da Série D do ano passado. 4 equipes foram classificadas diretamente. Com toda essa troca de ações na justiça, a única coisa que realmente aconteceu foi que a bola ainda não rolou. O imbróglio está mantido e não tem data para acabar. Qual seria a melhor forma de acabar com toda essa briga? A CBF já acena com a possibilidade de inchar a Série C para que todos os clubes sejam atendidos. Para mim, isso seria mais uma virada de mesa, que nós já estamos acostumados no futebol brasileiro ao longo dos anos. E aí, Zeca Marques, qual que é a melhor solução para esse imbróglio envolvendo os clubes das séries C e D? Grande abraço a todos, João Paulo Benini, para o Observatório do Esporte. Meu caro João Paulo Benini, ele não disse, mas ele aceitou uma sugestão nossa de que ele tratasse desse assunto. Ingrato, João Paulo Benini. E eu acho que a solução é fazer prevalecer a justiça desportiva. Até porque a gente sabe que a FIFA não permite que os clubes acionem a justiça comum. A FIFA costuma ameaçar as confederações nacionais de uma punição severa, ou seja, a respectiva seleção deixa de participar das competições FIFA. Obviamente que isso não vai acontecer porque o Brasil seria impedido de participar da Copa do Mundo em 2014, mas a FIFA tem meios de fazer qualquer tipo de ameaça e eu acho que esses clubes deveriam retirar suas ações da justiça comum. A outra possibilidade era fazer, obviamente que eu estou fazendo aqui uma brincadeira, mas era fazer um grande playoff entre essas equipes. Por exemplo, o Santo André disputaria com o Brasil de Pelotas em 2 jogos para saber quem teria o direito de permanecer na Série C. A mesma coisa fazer um triangular lá com os outros 3 times do Norte-Nordeste. Mas enfim, não vejo muita saída, imbróglios jurídicos costumam se arrastar e o que fica prejudicado é a Série C, fica prejudicada a Série D e todos os outros clubes que não tem nada a ver com a história. Isso vai envolver problemas de preparação física dos atletas, de cronograma de partidas, todo o arranjo técnico e tático que os clubes poderiam ter para a temporada 2012. Então é lamentável que isso aconteça e estamos falando das equipes que disputam os 2 campeonatos principais do Brasil, depois da Série A e depois da Série B. O que eu acho inusitado também é a origem da confusão toda, né? É uma total falta de comunicação. Pelo que eu entendi, o tal do jogador Cláudio, ele foi suspenso em dezembro de 2010 por 3 partidas e em 2011 ele defendeu o Brasil de Pelotas contra o Santo André na Série C, suspenso. Quer dizer, ninguém checou essa informação, não existe um prontuário, uma transferência, você contrata um jogador, põe ele para jogar, e assim como você faz talvez o exame médico para checar se ele está nas devidas condições de saúde, em preparo físico para jogar, não existe uma preocupação para saber se ele tem uma suspensão, alguma coisa, alguma pendência. Foi o que aconteceu com o Juan, né, que foi estrear pelo Santos na Libertadores, só que ele tinha uma suspensão pelo São Paulo numa Libertadores anterior, e foi no ônibus que o Muricy descobriu isso e tirou do time. Isso, Tuca Américo, mostra 2 coisas. Primeiro, que o próprio jogador profissional não sabe cuidar da sua carreira. Não existe porque acima de tudo, o próprio jogador tem que saber se ele está apto a jogar ou não, mais do que o clube. Né? Sim. Segunda questão, o clube falhou em não ter esse cuidado administrativo. Agora, o Brasil de Pelotas é um clube tão vitimizado nos últimos anos. E além disso, o Brasil de Pelotas é um clube que tem sido vítima de tantos problemas ultimamente. O acidente de trânsito que acabou provocando a morte de metade do elenco e fez com que o time tivesse o rebaixamento no Campeonato Gaúcho, né, no retrasado. Então, eu lamento que o Brasil esteja envolvido em mais um problema, dessa vez que envolve a parte esportiva e a parte não esportiva. A prática de atividade esportiva para portadores de necessidades especiais já é explorada no exterior há algumas décadas. A primeira Paralimpíada aconteceu em Roma, no ano de 1960. O evento reuniu 400 esportistas e tinha a denominação oficial de Olimpíadas dos Portadores de Deficiência, já que o nome Paralimpíada só foi oficializado em 1984. No Brasil, esse tipo de atividade física só tomou proporções significativas nos últimos anos. Dentre as modalidades que podem ser adaptadas estão o basquete, o vôlei, o hipismo e a natação.
A repórter Fabiane Carrijo conversou com o professor de Educação Física da Unesp, Milton Vieira do Prado Júnior, que comentou sobre o uso do esporte para o tratamento de pessoas com deficiência. A prática de uma modalidade esportiva, ela vai muito além simplesmente do aspecto físico, né, na pessoa com deficiência. A questão de estar trabalhando em grupo, de estar tendo uma ocupação no dia, a inclusão dessa pessoa num grupo de treinamento faz com que ela evolua nos aspectos sociais, psicológicos, né, tendo como uma meta de ser uma pessoa capaz de executar. Historicamente, a pessoa com deficiência, ela parte do princípio que ela não tem condições de participar ou ela não consegue fazer. E no dia a dia da prática de atividades motoras, ela reverte esse processo, demonstrando na prática o seu real potencial, a sua evolução. E quando isso acontece, ela fica totalmente motivada à continuidade da prática de atividade motora, atividade esportiva, que é um ganho no seu bem-estar e na sua saúde de uma maneira geral. Você colocar uma pessoa com deficiência na piscina, ela ter o domínio do corpo, de colocar o rosto, recuperar uma posição de equilíbrio sem que ela beba água, isso já é um ganho que faz ela motivar, além do que um ganho de felicidade, de conquista mesmo a cada obstáculo que ela vai conseguindo ultrapassar dentro da prática da modalidade. Milton Vieira ressaltou ainda que a natação é a modalidade mais eficaz para o tratamento de deficientes físicos. A prática da modalidade esportiva, principalmente para deficiências físicas dentro da água ou a natação aquática, é uma das mais indicadas por possibilitar com que a pessoa consiga, dentro do meio líquido, ter potencialidades que no meio terrestre ela não conseguiria. Haja visto competições nos últimos Jogos, né, Paralímpicos e de esportes para pessoas com algum tipo de deficiência. As provas de natação são aquelas que mais têm participantes dentro dessas competições. Outra modalidade esportiva paralímpica que auxilia no tratamento de pessoas com deficiência física é o hipismo adaptado, que tem como base a ecoterapia. Em Bauru, a atividade é desenvolvida pela APAI, em parceria com a Sociedade Hípica, e utiliza o cavalo no desenvolvimento de pessoas que possuem necessidades especiais. O coordenador do projeto, Edgar Patrício Nunes, conversou com a repórter Fabiane Carrijo e explicou a relação entre a ecoterapia e o hipismo. O cavalo em si, a gente utiliza ele como método terapêutico. A gente utiliza de técnicas do hipismo durante o atendimento com as crianças. E de que forma o cavalo ajuda no desenvolvimento dessas crianças? Principalmente se a gente for pensar na parte motora, o cavalo é o único animal que consegue promover para a gente um movimento tridimensional, ou seja, a gente consegue ter um deslocamento para cima e para baixo, para frente e para trás e de um lado para o outro. É um movimento que trabalha toda a parte de musculatura da criança e, ao mesmo tempo, ele promove o quê? A inserção social, essa relação dele com o cavalo e com os terapeutas. A metodologia da eco ela é dividida em 4 fases, que a gente pode dizer, né? A hipoterapia, que ela é voltada mais para a parte de fisioterapia, onde o fisioterapeuta tem maior enfoque. A parte de educação e reeducação, ou seja, ali vai trabalhar mais a parte pedagógica, a parte social. E aí já entra depois as outras duas, seria o pré-esportivo e o esportivo, que já é o quê? A preparação de algum deficiente para a prática esportiva do hipismo adaptado. No ano passado, a cidade de Bauru ganhou a primeira praça paradesportiva do estado, localizada na Avenida Nuno de Assis. Fábio Manfrinato, o idealizador do projeto, comentou sobre a importância do esporte na vida do deficiente e ressaltou as modalidades que a praça oferece para a população. Todas essas modalidades que nós estamos hoje colocando em prática na praça paradesportiva, ela tende a ajudar muito as pessoas que até então não tinham noção de que podem participar de uma vida social normal, não tinha também aquela vontade de praticar algum esporte, hoje estão praticando. Isso melhora muito, né? Não só a vida física da pessoa, como também o intelecto, né? A pessoa começa a pensar em coisas melhores e praticar exercício é coisa mais gostosa que tem. Então, para a saúde, isso é fundamental para as pessoas. A praça paradesportiva hoje, ela conta com modalidades de vôlei adaptado. Essa vôlei adaptado, ela ainda está para os idosos, mas já temos intenção também de colocar para pessoas com deficiência, que seria o vôlei sentado. Já estamos pensando nessa ideia também e tentando que as pessoas participem. Agora temos o tênis sobre rodas,
que já é efetivo, toda sexta-feira a partir das 15h30, com o professor Helder, dando aula para vários alunos lá cadeirantes. Nós temos a academia ao ar livre adaptada, que é a academia onde a pessoa com deficiência ela não precisa sentar em outra cadeira para fazer o exercício, ela na sua própria cadeira de roda, ela faz o seu exercício. Nós temos lá também o basquete adaptado. Hoje a Unesp faz um programa de incentivo bacana que utiliza a bocha adaptada e o goalball. A bocha adaptada para as pessoas que têm alguma deficiência motora, e o goalball é para o deficiente visual. Então, já aparecendo aí várias modalidades que podem mexer mais com as pessoas com deficiência. É um incentivo, né, para sair daquela situação que está muito parada, a pessoa às vezes está muito parada e ela precisa desse incentivo para poder se animar. Apenas para esclarecer o nosso ouvinte, né, ele está ouvindo muito ecoterapia, pode haver uma cacofonia com ecoterapia, né, que vem de ecologia, mas o que nós estamos dizendo aqui no programa é a ecoterapia com E-Q-U-O, que vem de equino, ou seja, a terapia à base do uso do cavalo, do animal. Então é ecoterapia. Diga, Tucamérico. Não, só complementando a matéria, né, que está bem abrangente, é importante a gente pensar a situação desse tipo de atividade esportiva como coisa importante, que eu acho que é a realização de atividade física por pessoas discapacitadas. Então, a pessoa, em vez de ficar lá presa a um ambiente fechado, a gente sabe muitas das pessoas acabam caindo num processo de depressão. Então, eu acho que a prática esportiva, em primeiro lugar, é uma atividade física importante para essas pessoas, é um fator de socialização, de inclusão, onde elas podem ter um espaço de contato social. E tem uma coisa muito importante que eu acho que a mídia bate muito nisso, e é verdade, a gente tem que dar o braço a torcer, é um fato positivo. Essas pessoas que disputam esses eventos, participam das atividades, são realmente exemplos para as outras pessoas que possuem deficiência ou necessidades especiais. E louve-se aqui essas iniciativas em Bauru, o fato de ser a primeira praça para as pessoas com necessidades especiais. E é o que você disse, Tuca, cada vez mais a Paralimpíada vem ganhando... Paralimpíada agora, né? Difícil falar isso, né? Paralimpíada vem ganhando dimensão que não tinha na década passada. Não só por força dos resultados dos atletas brasileiros, não, mas fica um belo exemplo de cidadania. E aquele exemplo já clássico de superação. Para mais informações sobre o projeto de ecoterapia, o telefone da APAI Bauru é o 3106-1252. Repetindo, 3106-1252. A gente segue falando de campeonato brasileiro e a gente fez um bolão aqui sobre o campeonato brasileiro com a equipe de produção e com os colegas da mesa. Eu vou falar alguns palpites aqui. O Gabriel Cortez diz que o campeão será o Fluminense. O Fábio Fleury indicou como campeão o Inter. Fernando diz que o campeão será o Fluminense. O Pepa diz que o campeão pode ser Santos ou Corinthians. E a Fabiane que o campeão será o seu Corinthians. Só lembrar que a gente fez isso no ano passado e o Fábio Fleury foi o único que teve a coragem de citar o Corinthians como campeão, isso em maio de 2011, quando o Corinthians ainda lamentava a eliminação para o Tolima na Libertadores da América. Eu posso dizer aqui os meus palpites? O Fleury disse que é para falar só um ou dois, eu vou falar três, Fleury, porque eu coloquei três tricolores. O Fluminense, já citado pelos colegas, o São Paulo, se mantiver o Leão, e o Grêmio, que o Grêmio fez uma aquisição interessante na última semana, que é o Zé Roberto, que começou a Portuguesa, um belo jogador que pode dar consistência no meio de campo, e o lateral que jogava no São Paulo, o Fábio Aurélio, que se tiver a cabeça no lugar e não tiver problemas físicos, com o Luxemburgo pode ser um time que incomode. Só quero lembrar que a revista Playboy do mês passado fez também o mesmo levantamento e colocou como possíveis rebaixados a minha Portuguesa, a Ponte Preta, o Náutico e o Atlético Goianiense, né? Eu acho que a gente vai calar a boca da Playboy no final do ano. E a Piri, que teve que se ausentar porque foi fazer os seus estudos de inglês, já que ela vai para a Olimpíada de Londres, ela deixou os palpites dela aqui. Ela disse que o Cruzeiro vai ser campeão por causa do Roger, que é o ídolo dela, ou o Bahia, que tem o Souza que jogou no Corinthians. E ela disse que o Santos vai ser rebaixado porque o Santos vai eliminar o Corinthians na Libertadores. Tá certo. Bem, vou lá na minha sessão Pitaco, então.
Eu gosto muito, acho que tem alguns times que são muito de chegada e são tradicionais, então eu vou, uma vez que não existe final, né, uma vez que o campeonato é de pontos corridos, mas eu vou deixar aí um derby gaúcho no final, vou colocar como favoritos o Grêmio e o Internacional. Agora é minha vez aqui de dar meu palpite. Vai falar Atlético Mineiro de novo? Atlético Mineiro, errar 2 vezes não é muito bom. Eu acho que só eu vou apostar no Santos aqui da nossa equipe. Eu também. O Sérgio também aposta no Santos, porque eu acho complicado o Muricy, caso avance, seria o 3º campeonato brasileiro que o Santos não disputaria caso conquiste a Libertadores. E caso não conquiste, o resto do ano estaria dedicado só para esse campeonato, para o Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Santos, vencendo ou não a Libertadores, é um candidato muito forte para ganhar esse campeonato. Temos que ver se o Muricy vai para a seleção brasileira ou não, né? Também, foi o que eu pensei também. Sem o Muricy aí, essa história muda um pouco, mas caso ele continue, eu acho o Santos um candidato muito forte. Só fazer uma correção aqui, eu e o Pepa também apostamos no Santos. É claro que pelos motivos já explicitados pelo colega, e o Santos, enfim, né? Em qualquer competição que o Santos entra, ele é favorito. Né? E Luiz, falta o seu palpite. Bom, eu sou gremista, mas eu vou trair a nação tricolor e vou apostar no Inter. Junto com o Fluminense. Isso é outra traição. Isso não existe. Primeiro que ele é um gremista que nasceu em São José dos Campos, interior de São Paulo, a região do Vale do Paraíba, a 100 km da capital paulista. É por conta da distância que ele tem coragem de dar esse palpite. Porque se este programa fosse ao ar numa rádio gaúcha, você não sairia sequer do estúdio agora. E no próximo programa a gente vai trazer aí os palpites de Silvestre Oliveira e João Paulo Benini. E você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta nossa página no Facebook. O endereço é www.facebook.com/Observatório do Esporte. Repetindo, o endereço da nossa página é www.facebook.com/Observatório do Esporte. Você também pode acessar o site do nosso programa. O endereço é www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. Repetindo, www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. O Observatório do Esporte está também no YouTube. Digite lá e ouça nossos programas. E o Observatório do Esporte chega ao fim. Locução de Luiz Moraes e Sérgio Magson. Comentários de Zeca Marques, Tuca Américo, Andressa Borzillo e Rodrigo Pessoa. E a participação de João Paulo Benini. Equipe de reportagem, Rodrigo Pessoa, Gabriel Cortez, Fernando Martins e Fabiane Carrijo. Direção de Fábio Fleury. Produção técnica de Paulo Pepa. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. O Observatório é coordenado pelos professores doutores Marcos Américo, Ângelo Sotovia Aranha e José Carlos Marques. Até a próxima semana. Até lá, Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.